Na hora que tiver... Bem, isso aí. Aí, a gente já estamos na web, professor, já estamos Tá online. certo. Já estamos aí, acabamos de entrar no grupo Amigos do Uhum. Professor Leandro. Aí eu Tá quero bom. um bom dia, professor. Bom dia, Leandro. Professor Bruno. Aí para o pessoal que está entrando, vou apresentar o professor Bruno, que é meu grande orientador do mestrado. A gente se conheceu no programa de pós-graduação, Sociedade em Desenvolvimento, da Unespar. E depois continuamos aí a nossas conversas nos cafezinhos, no WhatsApp, nos Com Faces da certeza. vida, né? É um privilégio ter você aqui, professor, né? Essa conversa ela vai rolar aqui ao vivo, né, pelos transeuntes que vão passando. Uhum. Às vezes alguém comenta alguma coisa, às vezes não comenta, mas depois eu mando ela para o YouTube e ela fica no YouTube, né? Aí com um nome assim bacana, né? Se tiver alguém mais para frente que venha pesquisar ou tem algum interesse mais aprofundado, né? Que os vídeos do YouTube as pessoas procuram conhecimentos mais profundos, elas vão lá, né? Aqui o nosso mesmo é esse jogo de conversa e a gente fica torcendo aí para que apareça alguém para participar, Tá. ok? Eu Ok. estava eu tava vendo aqui, fiz uma pesquisa muito básica, né? Hoje eu estava vendo as notícias hoje, por exemplo, faz 26 anos que a gente perdeu o Mário Quintana, então é uma data que tem uma representação para a literatura brasileira, Uhum. e eu estava vendo que quando nasceu Guimarães Rosa, a nível assim, da vida dele, foi o ano que morreu o Machado de Assis, 1908, 1908. e a representatividade do Machado parece no século XIX, o Guimarães ganhou todo esse espaço no século XX, ou eu estou exagerando, professor? De certa maneira, sim, embora Machado tem uma posteridade, né? Que são dois ícones, dois nomes radiais, digamos assim, da literatura brasileira, né? Quer dizer, o Guimarães não substituiu o Machado, são literaturas de duas épocas, por coincidência das datas de 1908, mas são literaturas de perfil, né, de feitio, muito diferentes, né, mas cada uma ocupando o seu espaço. Machado será vivo sempre, né, pela grandeza da sua obra literária, assim como Rosa também, né, para aqueles que apreciam a literatura, evidentemente. Né. Bacana, né? E eu estou conduzindo aqui, mas você já pega as rédeas aí e manda brasa, prof. Tá, Começando aqui, tateando para a gente é iniciar essa possível. nossa prosa, né? Eu Tá. posso dizer que a obra do Guimarães ela é pautada pela paixão, pela língua, ou pelas linguagens, ou pelos idiomas, né? Uhum. E que eu trouxe aqui algumas colas, sabe? Em alguns Claro. livros aqui, né? Sagarana, o grande Sagarana. Esse é o primeiro livro dele, né? Esse é o primeiro livro dele. Agora, é o tal negócio, Leandro, assim, claro que as coisas, você é um sujeito academicizado, digamos assim, né? Um sujeito de pós-graduação, tal. Você sabe que a gente vê as coisas conforme as teorias que a gente adota, né? Aham, isso sim. O significado das... Você vê, assim, uma praça pública com algumas pessoas, dependendo da teoria que você adota, pode ser uma galerinha, sei lá, se reunindo, se encontrando, pode ser baderneiros, podem ser reunião de colegas de escola, enfim, pode ser bagunça, pode ser, enfim, dependendo da teoria que você se utiliza, você vê o objeto. Né? Então, assim, a obra é uma categoria de análise.
Tá? Então, assim, ela pode ser analisada por determinadas tradições literárias. Tá? Quer dizer, existe uma tradição literária, ainda existe uma tradição literária muito forte, que não, eu diria que não é só literária, que é artística também, de análise, uma tradição de análise da arte, de análise da literatura como arte, né? Que vê o objeto, a obra, de uma maneira muito, vamos dizer assim, imanente, né? No sentido de que a mensagem, que o ser da coisa está na coisa e dali ela emana o que ela é para os outros que veem, que usufruem daquilo e recebem a obra exatamente como ela é, como se não houvesse nenhuma interferência do leitor, né, do espectador da obra de arte, assim, na arte. Né? Essa é uma tradição literária muito forte. Né? Essa tradição literária ela está muito colada a uma ideia de genialidade, a uma ideia de que há um gênio artístico, há um gênio literário, há um gênio da nossa língua, no caso do Rosa. Né? Isso é muito confortável, isso é muito bom, né? Porque isso, de certa maneira, diz a nós, a cada um, que nós podemos ser geniais também, mesmo que em alguns momentos. Né? Isso é muito confortável para todos nós. Agora, existe uma outra tradição literária, assim, que não é tão distante, tão longa, de tanta longevidade quanto essa, que diz o seguinte: olha, o significado da obra ela não é só dada pelo que está na obra, ela também é dada pela maneira como o leitor se apropria dela, tá? E confere significados. E que a obra ela não é só resultado no caso da pena do escritor, no caso da obra literária, né? Não é só entre a pena do escritor e a obra, na hora que ela sai e chega ao público, existem processos que lhe conferem significados e que agregam ao texto, no caso a literatura, significados que podem gerar apropriações dela de modo diferente. Então, assim, você me apresentou o Sagarana, mas não é qualquer Sagarana, porque você me apresentou o Sagarana publicado pelo José Olímpio Editora. Isso é bastante diferente. Se você pega a obra do Guimarães Rosa hoje, que está na mão da editora Nova Fronteira, é absolutamente diferente da publicação da obra do Guimarães Rosa em 1960, nos anos 50, 60 e 40. Tá? Esse livro do Guimarães Rosa, que você mostrou, o Sagarana, ele é um livro facsímile de outras edições, de 1950 e alguma coisa, não sei exatamente a data, mas ele é um livro em que você não tem condições, dentro dessa tradição de análise da literatura que eu estou falando, de olhar a obra, o texto propriamente, a letra do Guimarães Rosa, sem olhar a letra do Guimarães Rosa dentro do livro. Porque o livro também é uma obra de arte. Então, se você pega essa edição do Guimarães Rosa, por exemplo, todas as edições, de certa maneira, da livraria José Olímpio Editora, da antiga editora de José Olímpio, lá dos anos 40, 50, são obras de arte. E essas obras de arte, essa obra de arte, essa publicação da arte, ela também conferiria significados à obra. Então, essa é uma outra tradição. Tá? Então, essa tradição diz o seguinte, a primeira tradição que eu havia falado diz o seguinte: a obra é resultado do autor. Essa outra tradição que eu estou te falando diz o seguinte: olha, a obra é resultado do autor, mas também é resultado de outros agentes que interferem na obra. Os ilustradores, os capistas dos livros, os editores que escolhem ilustrar o livro de uma determinada forma. Isso tudo estaria, segundo essa tradição de análise literária, seria importante para que
o leitor forme o significado da obra. Então, ler uma obra com ilustrações, as ilustrações maravilhosas do seu conterrâneo, Poti, por exemplo, que foi um grande ilustrador da obra do Guimarães Rosa, ou Tomás Santa Rosa, ou Luiz Jardim, que foram ilustradores da obra do Guimarães Rosa, também faz com que ela seja uma obra de paixão, digamos assim. Porque ver a obra do Guimarães Rosa num livro como este, né, ilustrado como este, tá, é apaixonante. Mas é apaixonante também não só pela letra rosiana, mas também pelas imagens, ilustrações que a obra traz. Existe um autor americano, não lembro o nome dele nesse momento, que ele diz o seguinte: um escritor não escreve um livro, o escritor escreve um texto. Uma coisa é o texto, outra coisa é o texto posto no livro. O livro é o que chega ao leitor. E, ao chegar ao leitor, há um processo de negociação de significado entre o leitor e o livro, onde o que influi? A letra do autor, do escritor, mas também todas essas escolhas que têm a ver com a publicação. Então, que tem a ver com a publicação. Então, assim, o que é apaixonante na obra de Guimarães Rosa não é só sua letra, mas também os seus livros. Tá? Assim, essa é a análise que eu fiz durante um tempo assim, da minha vida. Assim. Tão importante quanto ver a obra de Guimarães Rosa na sua letra, é importante ver nos seus livros, como eles foram publicados lá nos anos 50, nos anos 40, nos anos 60. Por quê? Porque a obra não é apenas resultado da letra do escritor, mas é resultado também das diversas escolhas no processo de colocar o texto no livro. Então, assim, essa segunda tradição literária que eu estava falando agora, que é a maneira como eu olho a análise da literatura, que uma coisa é a literatura, outra coisa é a análise da literatura, né? Então, essa segunda tradição diz o seguinte: olha, não existe literatura sem publicação da literatura. Tá? Então, assim, os significados que o texto adquire, eles podem ser mediados, muitas vezes, pelo livro que publica a literatura. Então, assim, ler esses livros de Guimarães Rosa, esses textos de Guimarães Rosa, nos livros, como publicados pela editora José Olímpio, nos anos 40, 50 e 60, principalmente nos anos 50 e 60, é uma coisa. Ler a literatura do Rosa, como é hoje, por exemplo, que você tem folhas apenas com palavras, é outra completamente diferente. Isso altera o processo de apropriação do texto pelo leitor. Entende? Então, é apaixonante. É apaixonante. O texto, por exemplo, é maravilhoso. Ele é inventor de uma linguagem, alguns críticos literários falavam, ele inventou uma linguagem. Pois é, mas assim, a liberdade, né, de trabalho com a linguagem, que não foi só conhecimento da língua portuguesa, diga de passagem, você estava dizendo no início, o Rosa é um cara que lidou com muitas línguas, é verdade, ele era um diplomata, ele precisava de conhecer algumas línguas estrangeiras, tá? Então ele conseguia falar e escrever em outras línguas, provavelmente inglês, provavelmente espanhol, são línguas comuns, mais usuais para aqueles que falam, somente diplomatas. E, segundo reza a mistificação, ele também falava várias outras línguas. E ele já teria dito, em algumas entrevistas, que não é bem verdade isso. Ele fala as línguas diplomáticas, que são mais necessárias, mais usuais. Escreve um pouco com algumas outras, e outras ele lê assim, com um dicionário ao lado. Quer dizer, existe uma mistificação dele de que ele é um homem de 10 línguas. Né? Eu falava, não, peraí, não é bem assim. Né? Agora, não há dúvida que ele cruzava essas línguas e fez uma letra, uma língua brasileira, a linguagem de Guimarães Rosa, como alguns autores, alguns críticos literários falam.
E isso faz realmente, em muitos momentos, ele tenha soluções textuais, assim, linguísticas maravilhosas, assim, de profunda poesia, de profunda sensibilidade, para o que ele fazia uma grande pesquisa, né? Assim, em campo, digamos assim. Professor Bruno, eu lembrei de duas coisinhas aqui. Em relação a essa participação, eu vou na composição da obra que você fala. Uhum. O autor escreve e depois ele passa por quem ilustra, por quem edita, né, por quem coloca no papel, pelos editores, Revisores. até o pessoal que faz a propaganda N. Eu lembrei de uma entrevista do João Bosco, não sei se cabe esse paralelo aqui para ver se eu estou entendendo bem, que ele fala que o entrevistador falava, mas a Elis não compõe. E ele fala, olha, você passava a música para Elis. Né? Por exemplo, ele fazia a música, o Aldir Blanc, saudoso, que nos deixou esses dias aí do coronavírus, grande poeta brasileiro, grande escritor. Ele fala, a gente passa para Elis, mas a gente não sabe o que vai sair lá na frente. Daí o João Bosco falou, se esse não é um trabalho de composição, eu não sei o que é. Né? Era mais ou menos isso, né? O autor ele entregava algo escrito e depois daquilo, essas várias mãos, né? Seria uma música assim, tocada com várias mãos. Sim, o paralelo acho que é absolutamente razoável, Leandro, assim. São duas coisas. Uma coisa é a composição da letra da música. Outra coisa assim, é como ela vai ser apresentada. Entre um momento e outro, ela passa por um processo de edição, que é o quê? Que é a pessoa colocar trabalho vocal da música, a pessoa acrescentar alguma coisa ou outra. Pessoa... Eu vou te dar um exemplo assim, muito interessante, voltando para a literatura, mas é isso. Sim, só para fechar esse assunto. É um processo de edição da arte. Uma coisa é a arte, outro processo de edição com a qual ela vai sendo modificada. Mas existe um autor que fala uma coisa muito interessante que os ingleses devem odiar, que ele dizia o seguinte, que Shakespeare era um autor mais americano do que inglês. E por que ele dizia isso? Porque quando Shakespeare escreve, ele faz lá pesquisas em documentos antigos, lá nos arquivos europeus e americanos que ele tinha acesso, ele dizia o seguinte, que as obras de Shakespeare eram muito... Hoje a gente vê o Shakespeare, vê o teatro dentro de recintos fechados, onde ninguém diz nada, ninguém fala, mas não foi sempre assim. Tá? Antes da criação de uma esfera pública, de distinção entre esfera pública e privada, você tinha artes que eram recitadas em praça pública. A obra de Shakespeare, durante muito tempo, foi assim. Os textos de Shakespeare, muito tempo, foram assim. Então, o que acontece? Muitas pessoas populares, de uma maneira geral, mesmo os que não tinham escolarização, ouviam e repassavam isso. Então, esse autor fala o seguinte, que Shakespeare era recitado, reencenado em vários barcos que desciam o Mississippi, por exemplo, naquelas tabernas americanas do Velho Oeste. Vira e mexe, você tinha Shakespeare sendo encenado. E nisso, você tinha uma edição da obra. Por quê? Porque pessoas incluíam trechos que não estavam no Shakespeare, falavam palavras erradas, mas que tudo fazia um sentido. De tal forma que hoje muita gente discute qual é o original do Shakespeare. E muitos dizem assim, olha, não importa saber qual é o original do Shakespeare. Isso não faz sentido. O que é importante é saber como ela foi, ao longo do tempo, editada a cada vez que ela vinha a público. Entende? Cada vez que ela era encenada num barco descendo o Mississippi, subindo o Mississippi, nas tabernas americanas, em lugares públicos e tal. Então, ele faz um longo levantamento
da incidência de encenações da obra do Shakespeare, dos textos do Shakespeare, pode dizer, olha, os textos do Shakespeare eram ditos muito na praça pública americana. Aí ele lança essa não sei se essa provocação, dizer, olha, Shakespeare era muito mais americano do que inglês. Porque os americanos, assim, de 3, 4, 5 séculos atrás, falavam muito Shakespeare, espontaneamente. E nisso, a cada fala, a cada apresentação, você vai agregando a obra, ao texto, algo mais, né? Então, você vai modificando o texto e vai criando um outro texto, digamos assim, que não deixa de ser o texto original, mas é um outro texto. Tanto é que você conhece muito bem essa discussão sobre o que é o original em arte, é uma discussão que muitos nem fazem, quer dizer, não existe esse original em arte, né? Quer dizer, é uma coisa ociosa buscar esse original em arte. Para quê? Para poder dizer simplesmente, olha, isso não é verdade, o que o Shakespeare fez de verdade está aqui. Tá? Tanto é que muitos livros de literatura fazem questão de dizer para você assim, feito conforme originais do autor. Muito menos para afirmar que aquele é o original do autor. E muito mais para saciar a sua vontade de viver a ilusão de que você está lendo algo que o autor fez. Mas, na realidade, você não sabe dizer se aquilo, de fato... O que acontece com a modernidade? A modernidade estabelece a distinção entre público e privado. No instante que esse teatro começa a entrar no teatro sério, ninguém podia falar nada na plateia. Ninguém podia gritar, ninguém podia falar nada. Nisso, os textos começam a manter uma certa estabilidade. Mas, enquanto eles estão na praça pública, eles são mexidos toda hora. Uhum. É um processo bem interessante, assim, que desmistifica essa ideia do original. Esse é o original do autor, esse é o original... Não, a obra de arte é uma coisa viva. Você é um músico, você sabe, você é uma música que tem uma determinada interpretação, na hora que cai na mão de outros, ele coloca outras vozes, coloca outro ritmo, outra melodia, faz outras afinações. É assim, né? E todo artista faz um original daquela versão. Exatamente. Porque Exatamente. é angustioso, né, você falar para o artista que ele não está sendo original no que ele faz, mesmo que seja toda influência, né? Você sabe, existe um autor, o professor Costa Lima, que ele diz o seguinte, que Deus, quando a modernidade matou Deus, o artista achou que poderia substituí-lo. O artista... Então, assim, você vai falar para o artista que é isso, ele morre. Fica com raiva, ele morre. Assim, é um pouco objeto dele, ele se sente dele, ponto final. Né? Até para isso existe o direito autoral, né? Que vai dizer o seguinte, não, isso é meu, né? Professor, outra coisa, o segundo ponto, né, eu vou mostrar aqui, ostentar o meu livro. Sim, essa aí já é a nova fronteira, né? A gente falou da linguagem, das várias línguas, do mito, que o Guimarães falava, N línguas aí, né? E depois que a pessoa se foi, fica maior, né? As pessoas querem deixar maior, principalmente aqueles que são fãs do trabalho. Mas uma pergunta, né? Essa escrita, né? Vamos supor, esse sistema jagunço, se é que eu posso dizer, do Grande Sertão, ele é uma leitura complexa, né? Eu, por exemplo, venho lendo, para mim, nesse caso, é um livro assim que você vai lendo, estudando, e lendo, estudando, e lendo. Não é um livro fácil, né, de ler, e ele dá a voz a um jagunço e leva aos letrados, né? E, numa época da história, de uma tentativa de formação aí do que seria brasileiro, talvez, eu tenho muito essa questão aí do Tom, do Vinícius, daquela galera que queria produzir o que seria a cultura, o que seria a língua brasileira. Eu fui numa oficina
aí na Unespar, com o pessoal de letras, e teve um professor que ele falou que talvez, né, e isso na visão dele, o Guimarães seria para nós o que foi o Dante Alighieri, os italianos, né? Tipo, de você buscar a linguagem, ele buscou nos sertões, né? No sertão ali, no Grande Sertão, nos Campos Gerais, e levar para essa classe letrada que insistia em latinizar, que insistia em manter uma língua, né? Que eram talvez mais conservadores, assim. Você tem, pode-se dizer dessa forma aí, essa busca pelo sertão, essa busca de trazer o que realmente era o Brasil do interior? Valendo, sim. Tá? Eu acho que se pode dizer sim. Agora, isso aí tem alguns detalhes a serem levados, que, mais uma vez, remete a isso que eu falo desde o início. Depende da teoria com que você vê a coisa de uma forma. Existe uma tradição literária que não admite muito a ideia da literatura ou da palavra como algo que se refere à realidade, fora da letra. Tá? Existe uma tradição que diz assim, olha, não, a letra se refere só a si mesma, a linguagem se refere só a si mesma. E, num certo sentido, sim, quer dizer, se você pega todos esses autores, escritores literários, qualquer escritor literário, eles são possuidores de vasta biblioteca. Eles são leitores de outros autores. Então, assim, é um pouco de ingenuidade imaginar que você pega uma obra como a do Guimarães Rosa e imaginar que ali só tem criação dele. Não tem. Né? Você vai na biblioteca dele, que são 2.500 livros, você desce os Sertões do Euclides da Cunha, por exemplo, é um livro todo marcado. E você, analisando a obra do Guimarães Rosa, você vê que existem várias palavras, expressões inteiras que estão no livro dele. Na hora que você procura nos Sertões, elas estão lá. Ou em outros livros, elas estão lá. Existem passagens do Grande Sertão Veredas, por exemplo, que são passagens retomadas de outros livros que o Rosa eventualmente faz uma ressignificação, né? Quer dizer, eu estava lendo, inclusive, ontem o Grande Sertão Veredas, tem uma passagem maravilhosa que, assim, o Leobaldo Jagunço, ele fala de um sujeito, que chama Joé Casuso, que é um jagunço, que se arrepende da guerra de Jagunço, no meio da guerra. Aí ele, assim, enquanto ele fala, nós estávamos cercados, tinha um coronel Adalvino chegando perto da gente, a gente estava cercado, ele fala, o Leobaldo, que é o narrador da história, fala, eu nunca vi um sujeito tão corajoso. Então, o Joé Casuso sai do meio da guerra, se ajoelha no meio do tiroteio e começa a saudar a Virgem Maria, Santa Maria. Ele, Leobaldo, está de longe, vê aquilo, fala, não é possível. Aí ele falou, pulei em cima do meu cavalo, ele saiu correndo e tirou o cara do meio. Aí ele fala, maravilhosamente, que as balas voavam, que as balas passavam de um lado para o outro, 3 balas ficaram na borraina da rédea dele, uma coisa assim e tal. Tá. Aí depois ele disse que soube que os inimigos estavam respeitando aquele cara. Isso é uma passagem que está no livro do Guimarães Rosa. É claro que o Guimarães Rosa mudou o nome do sujeito, mudou uma ou outra, fala que as balas ficaram na borrainha da cela dele. Perfeito. É um pouco a maneira como o sujeito adapta ao seu texto. Mas é um tema, é uma matriz, uma situação que ele buscou em outro livro. Então, assim, a literatura, como toda arte, é um grande processo de trocas entre artes. Um diálogo. Né? Um grande diálogo interminável. Né? Quer dizer, o Guimarães Rosa guardava na biblioteca dele muitos catálogos de museus que ele visitava. E o que é mais interessante, como os catálogos eram em preto e branco, e ele queria a cor, ele pegava, puxava uma flecha
escrevia a cor que estava no quadro que ele viu. Então, tinha lá uma princesa vestida com um vestido, com uma coroa de tal cor. Ele vinha e puxava uma seta do vestido e punha amarelo. Puxava uma seta do sapato e punha branco. Puxava uma seta do brinco e colocava verde. Talvez para ele se lembrar como estava, porque em preto e branco ele não poderia se lembrar, né? Então, assim, é uma conversa com artes plásticas também, profundamente, né? Então, o Guimarães Rosa, ele é um diplomata. Ele é um cara que está nesse grande trânsito de diálogo com outros sujeitos intelectuais, digamos assim. Ele era colegas, conhecidos de antropólogos, de Gilberto Freire, era escritor da José Olímpio Editora. Com certeza eles se encontraram, conversaram, né? Ele tem livros do Gilberto Freire dentro da biblioteca. Esses sujeitos se encontram nos salões, nas ruas, para conversar e para confabular. E não há dúvida que, desde sempre, digamos assim, eu arriscaria dizer, desde sempre, o Brasil ainda procurou, durante muito tempo, uma matriz ou um texto que explicasse o que era a nossa brasilidade, digamos assim. Tá? Desde 1822, quando esse território se torna independente, você tem a necessidade de se criar uma cultura da nacionalidade, digamos assim. O que é a nação brasileira? Né? A primeira tentativa no Brasil foi criando o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tenta escrever uma história do Brasil que não fosse um apêndice da história portuguesa. Né? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e depois o Colégio Pedro II, que tenta ensinar o que é essa cultura. Mas isso durante o século XIX não fica. Com a República, no final do século XIX, volta essa necessidade. Há uma ação muito grande dos governos republicanos de montar, de criar estátuas, de criar monumentos, para tentar exaltar a vinculação do Brasil com movimentos internacionais republicanos, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Tá? Isso à procura de uma nacionalidade própria, uma brasilidade. E isso acontece muito, se estende ao longo dos anos 40 e 50, que é quando o Rosa está vivendo. É claro que o Rosa está conversando, lendo autores, tá, que discutem o Brasil. Ele não pode esquecer, por exemplo, que nos anos 30 são os anos da criação das primeiras universidades brasileiras. Primeiras universidades brasileiras que têm cursos de interpretação do Brasil. Cursos de História e Geografia, cursos de Antropologia, cursos de Folclore. E é claro que o Rosa tem uma conversa grande com isso, com esses livros, com as pessoas que interpretam o Brasil. Então, assim, o Guimarães Rosa está falando do sertão, é claro que ele está falando do sertão em função dessa matriz literária, histórica, que o sertão promove. E não é à toa que os Sertões do Euclides da Cunha, que é um marco nessa baliza da nacionalidade, é o livro mais marcado dele. Tá? Então, quer dizer, a literatura do Guimarães Rosa, ela ajuda, tá, a configurar uma determinada leitura da nossa nacionalidade, onde sertão e cidades seriam dois polos opostos. Mas, da mesma forma que o Euclides da Cunha falou lá, em 1902, quando ele publica o seu livro, né, ele não escreve o livro em 1902, ele publica o seu livro em 1902. O Euclides tinha dito lá, olha, o Brasil está de costas para o Brasil. Nós estamos de frente para a Europa. Então, ele fazia uma distinção entre a civilização do litoral e o interior do Brasil. Então, o Euclides da Cunha dizia, nós estamos de frente para a Europa, de costas para o Brasil. É nas nossas costas, no Brasil interior, onde está a nossa pura cultura. É o lugar onde as pessoas ainda não foram contaminadas por culturas alienígenas, estrangeiras,
É lá que se encontra o verdadeiro Brasil. O Guimarães Rosa faz isso também. Seria ingenuidade se ele imaginar que o Guimarães Rosa não vai a esse sertão motivado por isso. É claro que ele vai. Com uma diferença com relação ao Euclides. O Euclides, ele era mais um cientista que olhava por cima e tentava detectar. O Rosa, ele entra no sertão. Ele vai no sertão fazer pesquisas. Ele não faz muitas pesquisas, tá? Mas ele vai às pesquisas e detecta maneiras de escrever, maneiras de falar, anota nos seus blocos de notas, como esses sujeitos falavam. Ele é de uma cidade no interior de Minas, se chama Cordesburgo, que é considerada a boca do sertão, onde havia um trem que parava de frente à venda do pai dele. Uhum. E aí os caras paravam e iam na venda do pai dele tomar uma cachaça, comprar alguma coisa e tal. E ele era criança e ouvia aquilo. Foi um dos primeiros contatos dele com o sertão. Tá? Quando ele fica mais velho, quem acha que ele é um cara sertanejo, isso é uma parte de mistificação, auto-mistificação que ele faz. Porque com 10 anos de idade ele sai do sertão. Ele vai embora ser médico, primeiro ele vai estudar em Belo Horizonte, se forma em medicina, durante algum tempo ele fica clinicando no interior de Minas, aí ele vê que ele não quer fazer medicina, que ele quer ser escritor. Aí ele faz o Itamaraty, faz o concurso, passa muito bem e se torna um escritor. Então, assim, desde os 10 anos de idade, ele está fora do sertão há muito tempo. Então, assim, mas se utilizar dessa matriz é muito importante. Por quê? Porque você já tem uma ideia de se pensar o país, está muito arraigada, muito firmada pelo Euclides, e que os intérpretes do Brasil nos anos 30, 40, com o crescimento das universidades, estão reafirmando. E que mais? Esse Brasil do interior está sendo reafirmado pela ilustração desses autores, desses ilustradores. Tá? Então, assim, você abre muitos livros, você abre os livros de Gilberto Freire, por exemplo, da livraria José Olímpio Editora, você tem ilustrações belíssimas, de casas grandes, de senzalas, de vestimentas de escravos, de vestimentas que se referem ao que seria o nosso passado. E nisso você vai formando uma ideia de brasilidade, de cultura nacional brasileira, tá? Que precisa de firmar uma imagem do Brasil que esses ilustradores, pintores, as artes plásticas estão firmando, tá? E um texto sobre o Brasil, onde você tem tanto o intelectual firmando uma percepção sobre o Brasil, como você tem a literatura. Pensa, por exemplo, na literatura do romance social nordestino nos anos 30. Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, Zé Lins do Rego, depois Jorge Amado. A literatura de Jorge Amado é maravilhosa. Por quê? Não só porque a literatura dele é boa, mas porque ele tem um belo ilustrador que faz os livros dele uma coisa que, ao desenhar, estão mostrando o que a Bahia é. Nós vivemos hoje com várias imagens sobre o que é a Bahia que não vieram do nada. Vieram da pena desses ilustradores. Então, Rosa está, sim, vindo nesse caminho. Aí, quando o professor lá, o seu curso que você fez, fala, talvez o Rosa seja o cara que ele vai, de fato, na fonte e pega as palavras, as maneiras de dizer. Agora, sem ingenuidade, ele está mediado por várias literaturas em línguas estrangeiras. Ele pega muito dessas palavras e coloca aí uma palavra em inglês, uma palavra em italiano, uma palavra... Tá? Ele vai criando disso também. Então, só para te dar um exemplo, o grande jagunço Joca Ramiro, no Grande Sertão Veredas, né, que era o chefe dos chefes, né, ele era o grande homem príncipe, segundo a letra do Guimarães Rosa, né, o texto do Guimarães Rosa. Joca Ramiro, o grande homem príncipe. Aí uns malucos aí da literatura, que estuda a relação da literatura do Rosa com o japonês, com a língua japonesa, descobriram o seguinte, que o que significa
Em japonês, Yoka Hamiro significa aquele que vem através dos castelos. Yoka Hamiro, que é, o Guimarães Rosa pega, Joca Ramiro. É Yoka Hamiro. Entendeu? E aí o Joca Ramiro vira o grande homem, o grande homem príncipe. Porque em japonês, o Yoka Hamiro é aquele que vem através do castelo. Quer dizer, não está assim, a literatura do Rosa ela é um grande diálogo, um grande diálogo. Ao mesmo tempo, um grande diálogo com o sertanejo. Ele vai lá, pesquisa, anota maneiras de falar, maneiras de escrever, tal, mas é também um grande diálogo com outras literaturas, com as artes plásticas, com a intelectualidade nacional. E no meu modesto modo de ver, auxilia muito na construção dessa ideia que até hoje a gente imagina que a verdade do Brasil está no interior, que está... É uma meia-verdade, né? Porque as cidades também estão lá, né? Tanto é, Leandro, assim, há estudos que dizem o seguinte, que o Grande Sertão Veredas ele tinha um outro projeto de nome. Ele iria chamar Grande Sertão Cidades. E aí foi mudado para Grande Sertão Veredas. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo, se alguém falou para ele, se ele tirou da cabeça que tinha que ser Grande Sertão Veredas, mas há uns analistas de literatura que fazem essa crítica genética, né, das obras literárias, que dizem que o Grande Sertão Veredas deveria ser chamado Grande Sertão Cidades, que era o plano do Rosa chamar Grande Sertão Cidades. Ora, bola, assim, Grande Sertão Cidades é exatamente a dicotomia do Euclides, né? Sertão Cidades, litoral interior, né? De província, grande cidade. Professor, duas coisas aqui, né? Uma coisa aqui, essa ideia, acho que talvez a gente pode falar, igual você falou, né? É um olhar, né, entre os vários olhares, né? Se me permite aqui, parece algo moderno, né? Mas o dizer o que é a nação, o que é o povo, né, através de uma língua brasileira, ele, ao mesmo tempo, ele vai dialogar, vai buscar, como nos sertões do Euclides da Cunha, mas ele também encontra algumas outras pessoas, de certa forma, dizendo o que é a nação, o que é o povo brasileiro, que, né, guardadas as proporções, contrastam com ele, né? Por exemplo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, o próprio Darcy Ribeiro, né? Eu tenho um livro aqui que fala do povo brasileiro, né? Então, essas várias pessoas, de certa forma, tentando dizer o que é o Brasil, o que eu citei também através da música, o Tom, o Vinícius, o João Gilberto, todo o movimento do Nordeste, né? É um diálogo, mas não um diálogo de contratos, vamos dizer assim, às vezes de extratos também, né? Essa construção. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu ia falar sobre o Joca Ramiro é isso. Esse através, eu imagino que talvez a travessia, a ideia da travessia ou das veredas também possam representar o através, né, o caminho, né? Aí também, nesse sentido dos veredas também proporcionar, conversar com o através, contrastaria também com a ideia do Grande Sertão Cidades, né? As veredas, o caminho, né? São essas duas coisas, né? Esse diálogo que não é contratual entre os vários pensadores de várias áreas que querem construir um Brasil, o que é louvável, né? E também essa questão do veredas, né? Dos caminhos, do através, sim, né? Sim. Leandro, assim, olha, é claro, assim, eu tô falando aqui, não estou esvaziando as obras, no caso a obra literária, da ação inventiva do escritor, de jeito nenhum.
dizer, né, há uma dimensão aí própria, particular, da criação do poeta. Né? Você que é um Foucaultiano, Foucaultiano raiz, digamos assim, sabe que o Foucault dizia assim, olha, só existe a obra porque existe o direito autoral. Né? Porque, na realidade, ele diz, olha, tudo que é criação, tudo que é criação no campo da arte, em todas da intelectualidade, do intelecto, das teorias, são uma grande conversa. São uma grande, né, nada é de ninguém, exatamente. Né? Então, assim, eu não estou esvaziando essa inventividade, Rosiana, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que essa inventividade ela é hibridizada por várias interlocuções, que passam desde a interlocução com as artes, propriamente dita, e não só com a arte literária. Tá? O Guimarães Rosa tem uma obra que você vê claramente, assim, se você começa a pesquisar a biblioteca dele, você vê claramente que tem uma grande interlocução com as artes literárias, com as artes visuais, fotografia, artes plásticas. Tem uma grande interlocução com a música, por incrível que pareça. Tá? Ele era um regular ouvinte de músicas em rádio, e ele tem um depoimento dele que ele diz isso e fala, olha, eu já escrevi, eu escuto marchinhas de carnaval, e é ingenuidade imaginar que isso não vai aprender a literatura dele. Né? Quer dizer, o que é que a Baiana tem do Dorival Caymmi, por exemplo? Tá, se você olha, está lá no texto dele. O sujeito que vai ao sertão entrevistar o jagunço, Reobaldo, né? Ele é um sujeito da cidade, está indo para o sertão está se modernizando, se modificando muito, né? E ele vai com uma máquina fotográfica e vai tirar fotos daquele sertão. Provavelmente esse sujeito vai sair do sertão, vai voltar para a cidade e vai publicar o livro dele, do relato do Guimarães Rosa, do relato do Reobaldo Jagunço. Então, eu não tô tirando de jeito nenhum, esvaziando, né? De jeito nenhum, a inventividade do autor. Agora, é uma inventividade na interlocução e no diálogo. Tá? O que deixa rico, né? O que deixa profundamente rico. Deixa profundamente rico. Né? Então, esse diálogo ele é um diálogo com várias frentes, inclusive com a frente da intelectualidade. Agora, é claro que o sertão, o interior do Gilberto Freire, por exemplo, ele é diferente do Guimarães Rosa. Né? O interior do Gilberto Freire é o interior das fazendas, assim como do Zé Lins do Rego. Assim, é o interior. Tá. O do Guimarães Rosa é também o das fazendas, mas é daqueles sertanejos que estão nas estradas, que estão nas veredas, tangendo boi, levando boiada. Né? Então, assim, o que é recorrente é a ideia de um sertão que é o contraponto da civilização do litoral. Porque o que esses sujeitos estão fazendo é dizendo o seguinte, olha, espera aí, o sertão não é um lugar do nada, onde não há nada. Não. Há também uma civilização, com linguagens, com modos de pensar, com modos de ver a vida, com suas religiosidades, com as suas maneiras de perceber o mundo. Isso é interessante, por quê? Porque o sertão
e é uma coisa recorrente no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, ele fala, os sertões são muitos, os sertões são diversos. Tá? Mas, mesmo esses sertões sendo diversos, é uma afirmação da interioridade brasileira. Quer dizer, não somos apenas as cidades que têm mais contatos com a Europa, têm contato com as matrizes culturais, linguísticas, europeias. Não! Nós estamos à procura de uma brasilidade. Então, nós vamos construir a nossa história, a nossa linguagem, a nossa pintura, nossas artes plásticas. Tá entendendo? Então, assim, o Guimarães Rosa vai nessa leva de pessoas que estão ajudando a pensar o Brasil. E ele, ao escrever uma literatura que se apresenta como uma linguagem, tá, do homem do interior, do homem do sertão, ele está ajudando na composição dessa grande cultura linguística, cultural da nacionalidade brasileira. Claro que ele tá vivendo disso. Tá? E isso é importante também, antes se você for pensar, para a recepção da obra. Porque se você tem um público leitor que está bebido por uma procura da nacionalidade, da nossa brasilidade, esses sujeitos estão preparados para receber uma obra como essa. Entendendo? Assim, quer dizer, o escritor também é um leitor. Ele sabe que se ele escrever uma coisa muito fora do universo imaginário dos seus potenciais leitores, ele não vai ser lido. O alcance de identificação. Exatamente. Exatamente. Então, assim, qualquer autor sabe que ele, ao escrever sobre aquele tema, ele vai encontrar, porque naquela sociedade, naquele universo, naquela comunidade, há pessoas querendo informações, ou querendo textos sobre essa nacionalidade, sobre isso que a pessoa está escrevendo. Então, assim, você tem um momento na história brasileira, assim, você tem muita gente tentando configurar o que é essa brasilidade, o que é a nossa língua, o que é a nossa pintura, o que é o nosso folclore, o que é a nossa arte, o que é a nossa música, o que é a nossa inteligência, o nosso pensamento. O Guimarães Rosa entra oferecendo uma proposta de o que seria a nossa cultura linguística nacional, sabe? Mas, assim, sabendo ou não sabendo, digamos assim, que ela tem tudo para ter uma repercussão e uma recepção, porque as pessoas estão esperando respostas para isso. E ele oferece uma. Sabe? Assim, e as veredas, Leandro, assim, as veredas são essas procuras, as veredas podem ser esses caminhos, né? Quer dizer, e também, ao mesmo tempo, essas diversas saídas e entradas nesses lugares ermos, digamos assim, não ocupados. Travessia da vida, talvez? Exatamente. Isso aí, os caras que estudam mais a metafísica na obra do Guimarães Rosa saberiam dizer melhor. Agora, assim, pode ser também assim, a travessia de uma situação não civilizacional para outra civilizacional, a travessia de uma procura de um Estado, procura por um Estado no sentido de uma situação nacional, de uma situação de cultura brasileira encontrada, tá? São os caminhos que podem ser tomados, né? Quer dizer, e as veredas, os pequenos caminhos que existem normalmente na obra do Rosa, são veredas normalmente acompanhadas de pequenos riachos, né? De pequenos riachinhos e tal, dos quais ele tem imagens literárias maravilhosas, né? De profunda poesia e tal. Eu só queria completar, assim, eu sugiro a você assim, que vá até a página 50 do Grande Sertão Veredas. Assim. Depois que você passa, a página 50 é o marco divisório. Depois que você passa da página 50, meu cara, você não para de ler.
Porque é muito bonito, é muito, 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 muito bonito. Poesia jorrando o tempo todo. As invenções linguísticas que ele faz, assim, tem uma poesia assim que sai pelo ladrão. O professor, você já falou do pessoal que estuda, mas eu vou dar uma alfinetada aqui nessa questão do transcendental dentro da obra, né? Porque da obra do Vereda, a gente está falando mais dessa obra, né? Quando o Riobaldo ele faz o pacto com o diabo, né? Para ser o chefe do bando, eu acredito que esse foi a motivação dele, né? Ele faz o pacto, né? E ele mesmo desconfia, né, se realmente existe essa entidade. A gente pode se interpretar assim como um pacto com a própria realidade, essa questão do sertão mesmo, a realidade do sertão, das dificuldades, né, dessa luta. Porque eu vejo que esse pacto, depois o Guimarães, ele também a palavra, alguns críticos falam que a palavra Diadorim, o começo do Diá, vai dialogar com essa questão do pacto dele e, de certa forma, alguns críticos até trabalham alguns pecados capitais em relação à obra, né? Por exemplo, no caso do Diadorim, sendo a questão da luxúria, de um amor proibido, né? Cabe essa interpretação, não sei assim, um pouco metafísica, transcendental, não sei como que a gente pode chamar. Olha, Leandro, assim, você falou aí do Diá, né? Quer dizer, existem discussões assim há décadas que discute por que a primeira palavra do livro é nonada. Quer dizer, ninguém passa a vida inteira tentando descobrir por que o autor chama de Diá, né? Diadorim. Eu efetivamente assim, não me debrucei sobre essa, até porque acho que é uma discussão muito sofisticada. Você teria que usar ferramentas teóricas, conceitos e tal, com os quais não só nunca foi meu objetivo analisar a obra do Rosa, eu vejo belezas por meio de outras coisas e tal, como precisa de um ferramental, digamos assim, teórico muito grande. Eu não, mesmo essa discussão sobre a metafísica da obra do Rosa, essa questão do pacto com o diabo, né? Quer dizer, da maneira como eu leio isso, assim, se é que cabe dizer isso, assim, o Reobaldo, ele é um personagem com medo, muito medo. Quer dizer, ele tem medo de tudo uma hora para outra se acabar e assim, e ser obra um pouco do diabo. Então ele fala, o diabo está em toda parte, eu preciso olhar e tal. Mas aí ele fala que ele procurava Diadorim era neblina, era a sua neblina, era a sua, né? Eu não sei, Leandro, eu não sei te dizer muito sobre essa questão mais transcendental, mais metafísica na obra do Rosa, até porque eu também acho que essas leituras assim, voltam para aquele aspecto daquela primeira tradição literária que eu falava com você, quer dizer. Agora, quem sou eu para dizer? Eu acho que aquela primeira tradição literária que eu falava para você, de que como se a obra contivesse em si mesma seu significado, você tem que entrar nela para poder ver o que ela diz. A minha ideia é mais a relação da obra com o leitor, a relação da obra com o seu universo de recepção, o seu universo, sabe? Então, assim, eu prefiro não entrar nessa questão transcendental, metafísica, até porque eu não domino muito esses conceitos, essas ideias, para poder discutir com você. Agora, tem autores que mostram, por exemplo, que a contracapa do Grande Sertão Veredas, aí não, porque nessa edição não tem. Nessa edição não tem, mas a edição, lá na primeira edição, nas edições posteriores, assim, você tinha uma contracapa
você tinha um mapa do sertão, que era todo desenhado e ilustrado. E existem autores que mostram, né? Aqui tem também, professor. Tem também? Mostra. Exatamente. Então tá aí. Que isso aí, você teria vários símbolos aí, signos astrológicos nesse mapa aí. Que eu não sei, essa estrela, que eu não sei te dizer, né? Quer dizer, mas alguns autores, exatamente, alguns autores, analistas da literatura do Rosa, se debruçam sobre essa orelha e ficam a vida inteira discutindo os signos astrológicos que tem aí, os signos metafísicos que tem aí, porque a presença do diabo e de Deus na obra no Grande Sertão Veredas é muito grande. No Grande Sertão Veredas, exclusivamente. Porque isso não tem nos outros livros dele, quer dizer. Mas no Grande Sertão Veredas tem, né? Quer dizer, Rosa era um cara muito religioso, a família era muito religiosa, ele tinha muito conversa com o pai, tem muitas cartas dele com o pai, e ele pedia aconselhamentos religiosos, ele dizia que leu tal trecho da Bíblia, então, é claro que isso também acaba atravessando a sua criação, acaba atravessando. Então, assim, Ok, professor, travou aí, tá me ouvindo? Vamos ver se o professor volta. Essas coisas de internet acontecem. Oi, Leandro. Tivemos um pequeno problema de sinal, né? Então, assim, como eu te falar... problema técnico. Como eu te falava antes, Leandro, assim, você tem o diabo e tem o Deus. Né? Assim, Deus repõe assim, as coisas no lugar. Agora, por que esse pacto com o diabo? Eu acho que é um medo que o Riobaldo tem o tempo todo do sertão, né? Dos perigos do sertão, da vida. Né? Ele fala também, outro bordão ao longo do livro, viver é muito perigoso. Né? Então, eu realmente me omito nessa resposta para não... Eu só faço conjecturas, assim, porque realmente eu não saberia te dizer assim, com mais propriedade sobre isso. Bacana. Professor, eu também eu tenho um livro aqui que o autor faz uma análise, né? É o Isidoro Blixten, né? E ele fala do Conversa de Bois, e eu achei muito bacana porque ele trabalha aqui uma questão da semiose, né? Do pensamento visual, e ele fala como Guimarães, né? No texto Conversa de Bois, ele inverte, sabe? Ele trabalha essa questão ele chama corredores isotópicos, né? A criação de estereótipos, né? A questão da própria linguagem. E para os bois, o homem é comprido, o homem é vertical, e não tem chifres. Alguns têm, estou brincando. Não tem chifres. Ele seria algo ruim no entendimento desse texto. Né? A minha questão é essa, esse tratamento, como que o Guimarães ele se coloca, né? Eu achei muito bacana isso, né? Porque o jagunço, a gente falando desse olhar do jagunço, né? O nosso olhar sobre o olhar do jagunço, mas ele também, no Conversa de Bois, ele dá ele tem essa sensibilidade, né? De também olhar por um outro olhar, se colocar num outro lugar, né? Esse exercício, assim, não sei se posso, desculpa o palavrão, mas acho que é um exercício epistemológico, né? Você sair de um lugar, olhar por outro, tentar ver a realidade de outra forma. Ele faz bastante isso, em geral, ou é nesse texto, né, segundo o Blixten aqui? Eu digo para você o seguinte, Leandro, assim, a primeira coisa, assim, eu me ative mais nos meus trabalhos de pesquisa aos livros publicados em 1956, tá? Que é o Grande Sertão Veredas e o Corpo de Baile.
tem 7 novelas. E no Sagarana, foram os livros que eu mais me detive. Os livros posteriores dele, 62, 67, 69 e 70, 69 e 70 são póstumos, porque ele morreu em 67. Né? Ele morreu, eu não sei se você sabe, até para uma informação de algumas pessoas que por acaso estejam nos ouvindo, assim, ele morreu um dia, exatamente um dia após tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Ele tinha uma obsessão, assim, com a Academia Brasileira de Letras, que era, assim, era uma obsessão que a gente só lê, assim, pô, o cara tá afim do cânone, né, quer dizer, e é um autor canônico, não é à toa que é um autor canônico. Então, ele conseguiu a cadeira, e no outro dia ele morreu, quer dizer, como se fosse assim, pronto, né? Fiz o que eu tinha de fazer, o que eu queria fazer, agora eu posso morrer, né? Então, esses livros de 62, 67, quando ele ainda está vivo, se é o Primeiras Histórias, o Terceiras Histórias, tá? Esses livros, até os livros póstumos, eu não trabalhei muito. E por que eu te digo? Mas eu vou fazer algumas considerações sobre isso aí que você disse, mas como uma introdução a isso que eu vou te falar, eu estou te falando isso agora. Quer dizer. Mas tem um fato curioso. É que nos anos 60, no Brasil, no final dos anos 50, nos anos 60, é quando começam a crescer no Brasil os cursos de letras. E aí, a partir dos 62, do livro de 62, que é o Primeiras Histórias, que é o livro que tem As Margens da Alegria, com o Menino que Viaja, que é um texto, um conto maravilhoso, tem a Terceira Margem do Rio, né? Mas tem os textos, ele começa a ficar um autor muito hermético, no meu ponto de vista. Muito psíquico. Tá? Já em Primeiras Histórias, que tem alguns contos que são apreensíveis, né? Ele tem alguns contos já que são difíceis. Tem um conto lá que chama Substância, que é um conto difícil de você entender. Assim, quem lê pela primeira vez, assim, o que esse cara quer dizer com isso? 67, o livro de 67, Terceiras Histórias, pior ainda. Ele vai se tornando um cara muito hermético. Quem só consegue ler são os especialistas da área de letras. Os comunicólogos, os semiólogos, os semioticistas, que trabalham ali como uma filigrana nos textos, nos signos verbais, nos signos linguísticos, nos signos, sabe? E, de certa maneira, ele perde esse contato com essa criação de uma brasilidade que a gente estava falando antes. Ou isso já está pronto. E ele continua. Mas ele não continua mais oferecendo essa brasilidade. Ele continua escrevendo um texto muito mais hermético, que só quem consegue ler são os caras da teoria da literatura, sabe? O Conversa de Bois é um texto assim também. Como você mesmo citou aí, semiótica, semiólogo. Esses analistas conseguem entender. Eu não consigo muito entender. Mas ele está ainda militando pela causa do sertão, pela causa dos universos interiores, do interior do Brasil. Está falando do boi, da fazenda. Mas ele está fazendo, nesse conto, uma ginástica literária, semiológica, semiótica, que só o especialista consegue analisar.
Porque eu posso ler e achar e ter uma outra percepção, eu posso fazer uma apropriação outra. Mas eu não me meto muito a falar, porque eu acho que aí quem fala melhor disso são os semióticos, são semiologistas, são semiólogos, são os psicossemióticos. Com o tempo, nos anos 60, a obra do Rosa começa a ser muito lida pelo olhar desses especialistas em literatura, que começam a cruzar com teorias do signo. Isso é importante dizer, o que eu acho, que eu consigo dizer sobre isso, é que o Guimarães Rosa não está fazendo isso sem saber. Guimarães Rosa era muito estratégico. É claro que ele sabe que ele pode escrever uma literatura hermética, porque vai ter quem leia. Tá? Eu digo para você, eu tenho um irmão que adora o Guimarães Rosa da mesma forma que eu adoro o Guimarães Rosa naquelas edições lá dos anos 50 e 60. Uma coisa é você ler o Guimarães Rosa naquelas edições, outra coisa é você ler o Guimarães Rosa de agora. Tá? E ele também tem a mesma impressão, você entende? Os livros anteriores, dos anos 50 do ano 40, dos anos 40, que é o Sagarana, eles se referem muito mais à realidade. Eles têm uma referência, a linguagem se refere muito mais à realidade. Tá? O Grande Sertão Veredas é a realidade histórica da jagunçagem, do coronelismo, da pressão sobre o fim do sertão, da modernização. Você vê ali, você tem uma relação da palavra com o fora da palavra. Que, com o passar dos anos 60, fica muito um trabalho sobre a própria linguagem. Aí, só quem tem domínio disso consegue perceber. Agora, o Guimarães Rosa era muito estratégico. Ele faz poucas viagens ao sertão. Tá? Essa figurinha que você fez para a nossa conversa aqui é uma famosa viagem que ele faz em 1952 ao sertão de Minas, onde ele pega uma boiada que vai ser levada para a fazenda de um tio dele, ele acompanha os vaqueiros. Tá? E aí, assim, a revista Um Cruzeiro fez uma matéria com Guimarães Rosa e fez várias fotografias. Uma delas é essa que você parodia aí, que é ele em cima do cavalo, olha para trás e o fotógrafo tira uma foto dele. A foto dele sentada com vaqueiros debaixo de uma árvore, coando café do bule. Tá? Ele, para se dizer, para que preparar a recepção da literatura dele como uma obra de um sertanejo, ele precisa de ir lá muito mais para ser visto como alguém que é um sertanejo, quando na realidade ele não tem nada de sertanejo, ele viveu fora a vida toda. Mas ele indo lá, se deixando fotografar, as pessoas passam a acreditar que ele é um cara do sertão. Na realidade, ele só tem a certidão de batismo, de nascimento do sertão. Porque com 10 anos de idade ele foi embora. Sabe? Mas isso faz parte de preparar a recepção da obra dele. Sabe? Então, assim, ele é um cara, ele era muito astuto nisso, muito estratégico nisso. Assim. Ele preparou para preparar, para ele poder dizer, né, eu sou um sertanejo, como ele disse já, como ele dizia, eu sou um sertanejo. Não era sertanejo nada. Ele é um cara que ia numa ou outra viagem, se deixava fotografar, dava publicidade dessas viagens, e você acreditava que ele era um sertanejo, para poder ler a literatura dele. Sabe? Quer dizer, é a maneira como todo artista, não ser um artista, sabe? É um pouco, que não é só o artista, todos nós queremos um pouco de sair dessa vida, acreditar que nós vamos ficar na memória, né? A gente precisa da posteridade, né? Não é isso? Não é o Nietzsche que falava disso? Às vezes a gente sente saudade do absoluto, né?
A gente precisa de ter essa coisa. O Rosa dizia, olha, ele dizia, não, eu estou dizendo por ele, a minha perenidade, eu quero ficar na memória como sendo um escritor que falou e escreveu sobre o sertão. Sim, beleza. Mas assim, e não, por quê? Porque ele nunca esteve no sertão, ele teve lá uma outra viagem, que são muito mais viagens retóricas, para todo mundo achar que ele de fato era um sertanejo. Quando, na realidade, com 10 anos de idade, ele vazou do sertão e era muito mais um sujeito do mundo, porque era um diplomata que vivia na Europa, que vivia na América Latina. A segunda mulher dele era uma funcionária da Embaixada do Brasil em Bogotá. Ele conheceu lá, quer dizer, ele era um cara muito mais do mundo do que do sertão. Bom, mas, assim, mas era um pesquisador. Então, ele ia ao sertão, as poucas vezes que ele foi, ele ia ao sertão e anotava maneiras de falar, maneiras de escrever. Ele tinha um contato grande com o pai dele. O pai dele era um cara que oferecia textos com maneiras de dizer do sertão, porque era um sujeito que estava enfiado lá dentro da cidade dele, em Cordesburgo. O pai dele... há uma autora, inclusive uma analista de literatura, que defende a ideia de que a literatura do Guimarães Rosa tem como matriz as cartas do pai. Na realidade, o pai dele é que escreve a obra dele. Ele vai na matriz da literatura que o pai dele escrevia através das cartas com ele. Sabe? Então, assim, tem muita estratégia. E, assim, voltando à sua pergunta inicial, eu acho que ele, estrategicamente, em determinado momento, ele percebe que ele pode escrever bem hermeticamente, porque vai ter alguém que vai estudar, que vai ler, que são os especialistas que os cursos de letras estão formando. É um ícone da literatura brasileira, quer dizer, é um cara que todo curso de letras em Deus adora, né, assim, alguns cursos de comunicação, alguns cursos, né, quer dizer, porque realmente é um sujeito canônico, é um sujeito que tem uma obra internacionalmente reconhecida, traduzida para a Alemanha, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a América Latina. É um cara realmente um escritor finíssimo, finíssimo. Agora, ele tem suas estratégias para poder fazer sua obra, para poder dar significados à sua obra, digamos assim. Né? Uma vereda obrigatória, né? Professor, eu vou passar uns slides aqui. Ah, tá. Para a gente conhecer também um pouquinho os primeiros. Vamos dialogar com o autor aí. Eu acho que a primeira frase talvez você já mate quem seja o autor. É um joguinho? Você quer que eu descubra? Para a gente. Eu acho assim que você vai. Mas também, se não matar, não tem problema. E depois um joguinho de uma coisa ou outra, para a gente conhecer um pouquinho também do professor Bruno. A gente está aí a 1h18 da live. Tá. Até para depois eu poder colocar ficar de um tamanho que eu possa colocar no YouTube. E eu sei que a gente caminha também para a hora do almoço. Sim. Deixa eu ir lá. Aqui. Esse aqui é o nosso banner, né? Aqui está a figura que você comentou, né? Depois eu fiz uma figurinha no WhatsApp, mandei para ti, é um presente da nossa live, por ter aceitado. Legal. Aí a prosa. Opa, só deixa eu me achar aqui. De vez em quando eu passo o dedo nos lugares aqui e acabo estou abrindo um programa que nem é para abrir aqui. Então, aqui o nome desse nosso, vamos dizer assim, nossa dinâmica aqui é aforismos e desaforismos. Não tem muito significado, não. Bastante nietzschiano, né? Isso aí é Nietzsche. Esse aí eu já matei, é Nietzsche. Já apresentando as influências, né? Sim. Aqui, ó, se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? Isso não é Nietzsche, não? Não, isso não. Não? Se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens?
Não me dizer o autor, mas falar sobre a frase. Ah, tá. Não, você fala não numa perspectiva de Guimarães Rosa, né? Você fala numa perspectiva qualquer, né? Da sua. Eu acho o seguinte, Leandro, assim, eu vou responder com uma outra frase. Assim. Nelson Rodrigues quando ele dizia o seguinte, que quando ele via uma estátua equestre, ele não sabia quem é que devia estar em cima ou quem é que devia estar embaixo. Ele não sabia qual era o animal que estava em cima e qual que estava embaixo, entendeu? Então eu vou para a tréplica aqui com uma frase do meu amigo gordinho que toca sax. O que ele diz? Quando ele vê acidente de moto, ele fala assim para mim, que quando você andava a cavalo era bem mais seguro, porque pelo menos um tinha cabeça. Você puxa o cavalo pro buraco que ele não vai. A moto vai. A moto vai, é verdade. O gordinho tem umas tiradas, assim, o Edson, umas tiradas fantásticas, sabe? Vamos lá, na outra frase. Para onde nos atrai o azul? Se você quer uma resposta curta... Não, do jeito que vier. Para nos atrai azul. Eu acho que o azul nos atrai para o mar, assim. Eu gosto de pensar para nos atrai o azul. O azul nos atrai para o céu e para o mar. Eu acho que são dimensões... O mar, então, é a dimensão, porque a gente tem que pensar que o mar, por exemplo, assim, o mar e o céu, né? Mas se eu penso mais no mar, assim, são vestígios de tradições, né? Quer dizer, pensa, por exemplo, quanto que ao nos depararmos com o mar nos comove. Mas não comove não só porque nós somos seres sentimentais, nos comove porque sentimentalmente nós temos tradições assim, que nos tocam muito. Quer dizer, é a tradição grega de Homero, de Heródoto, dos filmes que nos levam a esses lugares. Eu estou lembrando aqui agora do Cinema Paradiso, que é todo encenado, rodeado de um lugar de mar, né? Lugar de... Isso, por isso é que eu imagino que o mar é um lugar insubstituível. Não tem cachoeira, não tem montanha, não tem terra, não tem nada. O mar é uma coisa insubstituível porque ele nos leva para tradições onde nosso pensamento voa, onde a gente perde, eu acho, que as rédeas, né, do nosso... O que é aquilo? É o grande mistério da vida, né? O azul nos atrai para esses grandes mistérios, no mar, o céu, né? Quer dizer, não é descobrir OVNI no céu que me comove, sabe? Maravilhoso nessa vida é o pôr do sol, maravilhoso é um eclipse da lua, maravilhoso é isso, né? E o mar, eu acho que é esse maravilhoso, assim, esse sentimento de imensidão que nos traz, que a gente acaba associando, mesmo que seja inconscientemente, a amplidão humana, os nossos limites, né? Bacana. Tem aqui a última frase, antes da gente fazer um jogo de um ou outro. Viver é etc. Oi, Leandro, desculpa, eu tive que avisar aqui. Viver é etc. Essa é bem rosiana, essa frase, né? Bem rosa. Bem rosa, né? Quer dizer, viver é o... Quando a gente fala, normalmente, é isso e etc. Né? Quer dizer, viver é esse monte de coisas imprevisíveis, né? São um monte de coisas não ditas, não faladas, que a gente não alinha, né? Que viver é tudo, né? Existir é tudo. Você matou o autor aí na última, né? Né? Eu acho que até o Riobaldo, não é? Eu também acho. Aqui eu busquei. Acho que é o Riobaldo.
Deixa eu achar aqui. É isso mesmo. É o Reobaldo, Viver é etc. A gente se conhece, né? Então, eu vou fazer uma pergunta. Eu já sei a resposta, mas vai ficar depois aí né? Depois, jogando na web, não é mais nossa a conversa, né? É de todo mundo. Mas você e acha que dá para ser 8 ou 80? Ah, tá. Eu pensei que você fosse me perguntar essa pergunta. Eu ia dizer para você 640. Ah, boa. 8, se eu acho que deve ser, se é que é possível? Eu acho que você não é, né? Não, eu conheço, temos amigos. Eu acho que não. Assim, agora, tem algumas situações que a vida nos coloca isso, né? Eu acho assim que... Agora, eu acho que eu sou meio budista nessa história. Eu procuro um pouco o caminho do meio. Eu também acho que sempre tem algumas soluções intermediárias que podem ser pensadas. Agora, dependendo da situação, eu acho que você precisa de radicalizar mesmo. Você precisa, até porque o outro está radicalizando, você precisa de ser mais radical para ser mais enfático, para ser mais tomar uma postura e tal. Mas, a princípio, ser 8 ou 80, não sou, não. Ok. Então, algumas aqui. O que você gosta mais? Dá para escolher? Não dá? Uma coisa não dá para escolher. Não dá para escolher. Eu acho que a literatura, quer dizer, ao analisar a literatura, de certa maneira, eu estou sendo um pouco cerebral, né? Mas a história, eu sou da linha, né, de que a história tem um tanto de literatura. E a literatura nunca é só um trabalho sobre a letra, tá? Assim, até a mais intimista das literaturas, eu estou pensando aqui agora na Clarice, por exemplo, na Clarice Lispector, você pode procurar que ela tenha alguma relação com o universo fora da palavra, sabe? Então, assim, eu acho que tanto o literário tem componentes de mensagens históricas, no sentido que são datadas, que tem lugar, que tem momentos, assim como a história tem um componente literário maravilhoso. Assim. E, assim, a história, ao se racionalizar demais, assim, no século XIX, quando se torna uma ciência, né, ela perde um pouco esse componente literário, né? Quer dizer, os grandes historiadores que marcaram a época, que têm obras até hoje lidas, consagradas, canonizadas, não tinham uma formação racional em história. Eles trabalhavam com o passado literariamente. Tem a preocupação do método histórico. Né? Isso são os grandes historiadores da vida. Né? Mas você tem várias relações entre uma coisa e outra. Várias relações. Eu acho que não dá para escolher, eu não escolho. Sarau ou os cafés? Eu acho que esse... Olha, eu acho que esse depende da aula. Agora, um café é meio religioso. Meu café é meio religião, sabe assim? Nessa pandemia, estou passando um aperto danado, porque o café é um momento de sociabilidade, né? O que importa menos é o café, é um momento de encontro com as pessoas. Isso é uma coisa que é muito boa, tomar café com amigos, né? Colegas e tal. E tem uma coisa que é muito ruim, é tomar café sozinho, sabe? Em quarentena é terrível, né? Quarentena é terrível. Aí, essa é a última provocação. Leandro, veja bem, assim, eu estou no Paraná há 8 anos, assim, há quase 8 anos, e descubro e vejo algumas coisas que são que poderiam ser mais exploradas. A gente conversa muito, né? Quer dizer, quando eu penso em tradições do Paraná, né? Quer dizer, são as modas de viola, são os boleiros do Paraná, onde é que estão essas pessoas, onde é que estão as tradições do Paraná. Acho que a tradição do Paraná não é só o churrasco, de jeito nenhum.
tá entendendo? Assim, tal. E Minas, veja bem, Minas é o tempo de estada, né? Quer dizer, Minas, eu moro lá quase 40 anos. Então, nesse exato momento, assim, você, quando você fala Minas versus Paraná, quer dizer, Minas, seria mais exato, Minas versus Campo Mourão, né? Eu estou muito em Campo Mourão, assim. Esse tempo que eu estou aqui, passei a adorar Curitiba, passei a gostar muito de Curitiba. A que eu fui há mais tempo, ultimamente eu tenho ido pouco, inclusive, no ano passado. Eu passei a gostar muito de Curitiba. Eu vou muito a Maringá também, assim, gosto de Maringá, mas menos por uma questão de sociabilidades que eu encontro nesse lugar, mas por lugares de refúgio, digamos assim, que eu encontro, sabe? Assim. Então, assim, fiz amigos, tenho feito amigos no Paraná, e aos poucos vou descobrindo laços, né? Agora, Minas é isso aí, né? Minas são 40 anos de estrada em Minas, são fazendas de tiro em Minas, é um lugar onde eu tomei várias decisões importantes na minha vida. Então, assim, não tem muito tempo de comparação, sabe? Assim, a antiguidade a antiguidade de Minas, o histórico, o passivo histórico de Minas, sabe? É muito maior, assim. Não tem... Talvez nem o Rio de Janeiro rivalize, né? Porque eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, vivi muitos anos no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma segunda casa para mim, mas é a segunda, entendeu? Assim, porque Minas pela antiguidade, né? Mas o Rio também não sai de mim. O Rio de Janeiro não sai de mim, assim. E o Paraná eu tenho encontrado minhas saídas, as pessoas, assim, tenho feito amizades, graças a Deus, assim, tem sido bem recebido, tal. Agora, e procuro onde estão as tradições. Você sabe do meu amor pelas casinhas de madeira em Campo Mourão, que é uma coisa que eu acho que merecia algum tipo de levantamento disso para mostrar aos paranaenses, aos mouraenses, isso e tal. Você sabe do meu apreço pela viola paranaense, que eu acho que daria também de um bom levantamento. Né? Todo violeiro no Brasil fala da existência da cultura da viola no Paraná, mas na hora que você vai procurar, ela não está em lugar nenhum, né? Quer dizer, ela só está na citação de autores. Né? Puxa, eu queria ver isso mais apresentado, sabe? Mais mostrado, mais cultivado, sabe? E aí eu vou procurando aos poucos isso. Então... Professor, eu vou falar aqui rapidinho quem passou pela nossa live. Aqui, eu não falei na hora, assim, a gente estava num papo assim bem corrido. O Dilane mandou as palminhas lá no começo. O Frank elogiou, esses cabras são ponta firme. Professor Frank. Aí teve quem curtiu aqui, ó, passou, assistiu um pouquinho. A gente teve aí de 3 a 5 pessoas que durante todo o tempo estiveram assistindo com a gente, enquanto a gente estava falando aí. Agora no final, eu sei que é horário de almoço, né? A gente acabou ficando sozinho. Mas a Patrícia Lopes Romero, Fernanda Perassoli, o professor Alex Caparelli, o Frank, o Dixon Velasquez, que é um amigo meu lá da Venezuela, que agora é morouense, um venezuelano morouense. A Marcela Ferri também, sempre participando das lives aqui. Marlene Carlos Esplendor. A Aline Nogueira, que colega nossa lá do mestrado. A Aline Moura, que, salvo engano, é aluna de História. Lucas Erdner e Mariângela de Almeida Carneiro. A Mariângela, irmã da Edilane. Esse Lucas é o quê? O sobrenome aí? Lucas Erdner. Não sei se é o sobrenome dele ou se é... É uma cidade para ter muito Lucas, é Campo Mourão. Impressionante. Eu conheço uns 4 ou 5. Eu conheço muito Marcelo aqui. Né? Professor, obrigado por ter aceitado o convite. Né? Uma grande aula, né? Perdoe-me aí que as curiosidades, né? Eu sou muito curioso em relação ao Guimarães Rosa.
mas você sabe mesmo assim que eu fico ali mais com o campo da música, com o João Bosco, com o Chico, com esse povo, né? E também não estão tão longe, né? São riquezas imensuráveis da nossa cultura. E dizer que aqui, quando quiser, a gente se reúne para conversar. Tá Com bom. máscara é difícil tomar cafezinho, mas... Igual diria o Lebrão, os amigos violeiros. Nossa, a gente vai reunir os violeiros para mostrar a viola, né, do Paraná. Eu fico devendo essa, fazer uma reunião, uma terçaneja que a gente faz, reúne uns 5, 6 violeiros, sabe? Para fazer um Tião Carreiro, essas coisas assim, sabe? É meio underground a viola aqui em Campo Mourão. Mas é isso, Leandro. Espero que eu tenha satisfeito isso aí. Assim, meu trabalho, minha pesquisa sobre rosa, ela é específica em algumas coisas, é claro, né? Assim, a gente tem que fazer recorte, você sabe muito bem disso e tal. E espero que eu tenha conseguido oferecer alguma coisa de aceitável, né, para o rosa, porque rosa tem esse problema, a pessoa quando se torna um cano, né, um gênio, assim, é difícil você falar, né? Há muitas autoridades em torno do rosa para você querer se meter a dizer alguma coisa, assim, e sempre alguém que vai dizer, esse cara não sabe nada, esse cara... Espero que tenha sido alguma coisa proveitosa. Agradeço. Muito bom, eu vou baixar ele, postar no YouTube, né? Daí lá tem uma audiência também, fica à disposição de quem gosta ou pesquisa, etc. Vai buscar o Rosa, eu vou colocar o nome dele para busca, né? Se alguém procurar algo mais profundo. E para finalizar, eu vou colocar aqui, enquanto a gente termina, para a gente não terminar a live abruptamente, aquela entrevista famosa de 1962 em Berlim. Mas a gente vai ficando por aqui. Fica para quem está lá. Eu acho que é 65. Em Gênova, não é? Não, acho que não é em Berlim. É com Günter Lorenz, um alemão, é isso? Em alemão. Ele escuta em alemão e responde em português. Não, tá. Você vai colocar uma que é um vídeo. Um vídeo pequenininho. Não. Mas fica um abraço aí, professor. Obrigado. Um abraço para você também. Obrigado, querido. Voltamos aí, até o momento.